George Russell vence o GP da Áustria, que olha, tinha muita expectativa na Ferrari, que decepcionou. Tinha expectativa que parecia que teria briga pelo primeiro lugar nas últimas voltas. E Gabriel Bortoleto bateu na trave em pontuar. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve, galera da Velocidade, mais um vídeo por Velocidade. Antes de mais nada, peço que vocês curtem, compartilhem, comentem, espalhem para geral, porque aqui, galera, tem moral, aqui todos têm visto. George Russell venceu o GP da Áustria, recuperou, por assim dizer, o segundo lugar do Mundial de pilotos. Construtores da Mercedes está disparada na frente. Também, em 8 corridas, só em Barcelona, que foi a anterior a de hoje, é que não deu Mercedes, né? Que o Hamilton venceu. Fora tudo, deu Mercedes. Agora 4 vitórias no time Antonelli, 2 do George Russell. Foi uma vitória importante para o George Russell, porque ele estava perdendo terreno, tanto na equipe com o Antonelli indo que uma crescente, e quanto no campeonato, que ele havia perdido, inclusive, o segundo colocado para o Hamilton. Agora recuperou a segunda colocação da tabela, mas em uma distância ainda muito grande, mas a importância nesse momento foi ele dar uma marcação de terreno na Mercedes, chegando para a equipe. É como se chegasse para a equipe e falasse: olha aqui, eu estou aqui, não olhem só para esse garoto não, eu também estou aqui e eu também tenho condição de ganhar a corrida. Foi um alerta desse para a Mercedes. Ele tinha que ter respondido um pouquinho mais cedo, né? Quando o Antonelli venceu a primeira, ele tinha que ter dado a resposta logo. No caso aí, ele ficaria 2-1, mas ele teve alguns azares também, né? No Canadá, por exemplo, estava uma briga pau a pau dele com o Antonelli, quando ele teve problemas elétricos que forçaram ele a abandonar. Então, assim, mas uma corrida ainda no começo, estamos na sétima, de 22 ou 24, a FIA está com essa esperança de manter, de recolocar o calendário, GPs do Oriente Médio. Olha que, olha, se eu fosse a FIA, já existia, que hora em volta e meia o Trump ameaça de voltar à guerra com o Irã, né? Então, se eu fosse a FIA, já existia de vez nas corridas do Oriente Médio, que tiveram que ser canceladas devido à pancadaria que estava tendo lá no Irã. Mas, de qualquer forma, para o Russell foi importante isso, nessa marcação de terreno. Mas, é claro, precisa responder mais para se aproximar do Antonelli. E a próxima corrida, né, principalmente que ele vai correr em casa, o GP na Inglaterra, o GP de Silverstone. A Inglaterra, de boa parte das equipes, né, da McLaren, da Williams, enfim, e do Hamilton, do Lando Norris, do George Russell. Quer dizer, um monte de gente vai correr em casa lá em Silverstone. E mais para o Russell especificamente, que está com um carro dominante nessa temporada, ainda mais ele que na pré-temporada, quando se percebia que a Mercedes seria o time a ser batido, ele se colocava como um favorito. É lógico que ele está na 5ª temporada da Fórmula 1, bem mais experiente. O Antonelli, que é um
novato, ia para a segunda temporada, ainda não tinha com vitórias da Fórmula 1 sequer. Então, assim, belas vitórias, né? Mas tinha gente dizendo que não convenceu, mas da corrida em si, ele teve a corrida na mão o tempo todo. Se olhar friamente, ele teve a corrida na mão o tempo todo. Né? Porque ele só perdeu a ponta quando foi fazer seus pitstops, que foi sempre da frente do Antonelli e do Max Verstappen, que quando eles foram para o pit, ele recuperava a ponta. Então ele sempre teve a corrida na mão. E administrou. Teve fãs do Antonelli, do Max, que ficavam muito empolgados achando que ele teria briga no primeiro lugar pela a vantagem do Russell, ia caindo volta a volta, parecia que realmente teria briga pela ponta, mas o Antonelli também estava ali, acabava. A gente ficou na expectativa de ter uma briga tripla pelo primeiro lugar, mas o senhor administrou. Meio que ele venceu a corrida com uma diferença de 3 segundos ainda para o Max. O Max venceu mais ou menos aí também. O Max também ficou em segundo com uma diferença mais ou menos disso para o Antonelli. Então, mas se não deu show, mas largou na ponta, teve o tempo todo a corrida na mão. A decepção, para mim, ficou com a Ferrari, principalmente depois da vitória da corrida passada, lá em Barcelona. Eu achei que eles teriam aí, finalmente, a Ferrari acertaria nas estratégias, daria uma sequência de acertos de estratégia. Só que pedir a Ferrari acertar a estratégia em 2 corridas seguidas, você está pedindo demais, cara. É como pedir àquela pessoa que tem uma fuga da própria dor e vai, chama para gandaia, vai, e é a mesma coisa a Ferrari. Pedir para ficar em casa é pedir demais, e pedir para a Ferrari acertar a estratégia em 2 corridas seguidas pedi demais para eles, que fizeram 3 paradas com o Hamilton, até 6, pelo calor excessivo do circuito de Red Bull Racing, que seria uma corrida, se fosse calor muito forte, umas 3 paradas. Mas não estava tanto calor assim, tanto que o vencedor teve 2 paradas, o segundo colocado também, o terceiro é que teve 3. Mas para a Ferrari acabou prejudicando demais, principalmente o Hamilton, o Leclerc, não sei o que aconteceu, ele não está conseguindo fazer bons acertos com esse regulamento, que o gasto do carro acaba rápido, nas primeiras voltas ele foi perdendo posição. Mas, então, para mim, a decepção dessa corrida ficou com a equipe italiana. Gabriel Bortoleto, pelo que a Audi propõe a ele é o único que pontuou até hoje com a Audi. Os 2 pontinhos que a Audi tem é com o brasileiro. É o Nico Huckenberg, mais de 300 GPs no currículo, não pontuou ainda. E ele ficou à beira de pontuar de novo, ficou na 11ª posição. Teve até um pequeno acidentezinho na largada. Pensei que ele teria uma corrida prejudicada, fez uma boa estratégia de pit stop, esteve no lugar certo para ganhar posição e quase pontuou de novo. Então, assim, uma boa corrida do brasileiro, que espero que a Audi acerte melhor no seu chassi, né, para
quem sabe sonhar ainda, chegar ainda nessa temporada, novamente um Q3 e beliscar algum pontinho. Então, menção boa do Gabriel Bortoleto, hoje lá em Barcelona, que eu estou curioso, já no próximo final de semana, em Silverstone, que é um circuito de bons pontos de ultrapassagem, terá sprint, será corrida de sprint, ou seja, corrida curta, só terá até L1 e será uma corrida interessante lá, onde a fábrica de boa parte das equipes é colada com o circuito Silverstone. Por exemplo, a Aston Martin tem um circuito colado com... atravessou a rua, já está em Silverstone, e posso falar, Aston Martin cometeu tudo que é tipo de irregularidade hoje e ainda assim colar embaixo. Rapaz, coitado do Fernando Alonso, hein? Então é isso, galera. Até o Mágico Fórmula 1, já que no próximo domingo é dia de GP da Inglaterra. Até mais.